Bem-vindos à nossa quinta aula do nosso curso de Patrologia. Continuando então os padres apologistas, do primeiro período pré-niceno. Hoje então vamos ver a figura de São Justino, que é o mais importante apologista do século II e uma das mais nobres figuras da antiga literatura cristã. Tivemos aí então problemas, né? Meu computador acabou estragando, eu não pude gravar as aulas. E daí depois para consertar, eu também passei um período doente e tudo, e agora que estou voltando então aí à ativa, né? E espero conseguir, né, avançar aí com os nossos cursos, partilhando com vocês então. Hoje então vamos ver então a figura de São Justino. Justino então nasceu em Flávia, Neápolis, hoje Nápoles, antiga Siquém, na Samaria, por volta do ano 100. Ele era de família pagã e desde jovem pôs-se ao encalço da verdade, percorrendo diversas escolas de filosofia. Procurou primeiramente então um mestre estoico, mas este falhou porque não lhe dava explicação alguma sobre o ser de Deus. Dirigiu-se então a um peripatético, um aristotélico, que insistiu em que lhe pagasse logo as aulas, coisa que Justino não quis fazer. Então foi ter com um pitagórico, que lhe pediu que estudasse, antes dos mais, música, astronomia e geometria. Disciplinas estas que não atraíam Justino. Passou-se então para a escola platônica, onde ficou por algum tempo. Finalmente, certo dia, quando passeava à beira-mar, encontrou o ancião, que o persuadiu de que a filosofia platônica não lhe poderia satisfazer. Chamou-lhe a atenção para os profetas, os únicos que anunciavam a verdade, e partiu recomendando a Justino que meditasse bem. Também muito o impressionou o destemor com que os cristãos enfrentavam a morte. Após a sua conversão, que ocorreu provavelmente em Éfeso, no ano 132, Justino consagrou toda a sua vida à defesa da fé cristã. Revestido do pallium, o manto dos filósofos, pôs-se a viajar como professor itinerante. Chegou a Roma e aí fundou uma escola sob Antonino Pio. Finalmente foi decapitado por ordem do prefeito Júnio Rústico, após um interrogatório em que se destemidamente confessou a fé. Com ele morreram 6 discípulos, como referem as atas do martírio. Eusébio de Cesareia informa que Justino escreveu 8 obras. Destas, porém, só nos restam 3, a saber, 2 apologias e o diálogo com Trifão, que, se eu não me engano, é o volume 3 da coleção de patrística da Paulus. O estilo grego de Justino não é fluente, está sujeito a digressões que desviam o pensamento. Cede também a repetições que tornam a leitura pesada. Todavia, o autor se revela uma personalidade leal e nobre. A Apologia 1 é dirigida ao imperador Antonino Pio e consta de 2 partes. A primeira, capítulo 1 a 12, refuta as acusações lançadas contra os cristãos. A segunda parte, de 13 a 67, tenciona provar a divindade de Cristo a partir das profecias do Antigo Testamento e descreve minuciosamente a doutrina e o culto dos cristãos com a finalidade de provocar a adesão dos pagãos.
A Apologia 2 é dirigida ao Senado romano, bem mais breve que a anterior, 15 capítulos apenas. É por bons críticos tida como complemento da Apologia 1. Abre-se mencionando um fato que impressionou os cristãos. Com efeito, o prefeito Úrbico de Roma mandara decapitar 3 cristãos simplesmente por haverem confessado a fé cristã. Justino apela para a opinião pública romana, protestando contra tal arbitrariedade e refutando acusações. Os pagãos, por exemplo, perguntavam aos cristãos por que condenavam o suicídio, que lhes permitiria encontrar-se mais rapidamente com Deus. As perseguições são devidas à instigação dos demônios, que odeiam a verdade e as virtudes. Acontece, porém, que vem a ser ocasião de que os cristãos demonstrem de modo impressionante a superioridade da sua religião sobre o paganismo. No final, Justino pede ao imperador que, ao julgar os cristãos, se deixe guiar unicamente por sentimentos de justiça, piedade e de amor à verdade. O diálogo com Trifão consta de 142 capítulos, mas carece de prólogo e apresenta uma lacuna no capítulo 74. Refere à conversa de 2 dias entre Justino e um erudito judeu, que talvez seja o célebre Rabino Tarfão, contemporâneo de Justino. Deve ser uma obra posterior às Apologias, pois o capítulo 120 faz uma referência à primeira Apologia. Na introdução, Justino narra minuciosamente a sua formação intelectual e sua conversão. A seguir, expõe a maneira como os cristãos consideram o Antigo Testamento. A lei de Moisés foi algo de provisório e preparatório para o cristianismo, que trouxe a lei nova e eterna para toda a humanidade. Os capítulos 48 a 108 justificam a adoração de Jesus Cristo como Deus feito homem. Finalmente, os capítulos 109 a 142 mostram que as nações que creem em Cristo e seguem a lei do Senhor Jesus representam o novo Israel e verdadeiro povo de Deus. Então agora vamos ver mais de perto o pensamento aí então de São Justino. A teologia de São Justino. Deus. O melhor designativo que se podia atribuir a Deus é o de Pai, visto que ele é o Criador de tudo e de todos. Deus habita as regiões celestes e, como tal, não pode aparecer no mundo. O elo entre Deus e as criaturas é o Logos. Este nos revela o Pai e a ele nos leva. É o mestre do homem. A princípio, o Logos estava em Deus como a potencialidade do Pai, mas pouco antes da criação do mundo emanou de Deus e tornou-se o Criador do mundo. Essa doutrina de Justino ainda é assaz imperfeita, pois redunda em subordinacionismo ou reduz a segunda pessoa da Santíssima Trindade à categoria de um ser evolutivo, não imutável como o Pai. O Logos, segundo Justino, se tornou uma pessoa divina subordinada ao Pai. Eis uma tentativa errônea de ilustrar o mistério da Santíssima Trindade, numa época em que a Igreja ainda não se definira a respeito. Somente no Concílio de Nicéia, a teologia chegou a formular autêntica e definitivamente o mistério trinitário. Filosofia grega e cristianismo. O Logos não apareceu apenas em Jesus Cristo. Justino ensina que uma semente do Logos foi dada a toda a humanidade. Com efeito, todo ser humano possui em sua própria razão uma semelhança do Logos, uma semente do Logos. Assim, não somente os profetas do Antigo Testamento, mas também os filósofos pagãos trouxeram essa semente. Em consequência, os filósofos que ensinaram e viveram de acordo com a razão foram, em certo sentido, cristãos antes de Cristo. Por conseguinte, não há oposição entre cristianismo e filosofia grega. Justino admite uma dependência dos filósofos pagãos em relação ao Antigo Testamento, dependência que outros autores cristãos chamaram o furto praticado pelos filósofos.
Os anjos têm um corpo sutil e ingerem verdadeiro alimento que é o maná. Os demônios têm corpos materiais grosseiros. Alguns anjos pecaram sexualmente com mulheres, dando origem a demônios. A alma humana possui certa corporeidade. Estas concepções de Justino, partilhadas por outros escritores cristãos antigos, revelam quanto foi difícil conceber a noção de espírito, ou de um ser totalmente incorpóreo dotado de inteligência e vontade. Justino era como Pápias milenarista, isto é, aguardava o reinado de Cristo sobre a terra por 1000 anos antes da consumação da história. Essa concepção também esteve em vigor na tradição de alguns escritores até Santo Agostinho. Maria Santíssima e Eva. São Justino é o primeiro autor que tece o paralelismo entre Maria Santíssima e Eva, à semelhança do paralelo entre Jesus Cristo e Adão. Houve a recapitulação dos primeiros pais na plenitude dos tempos. A São Justino nós devemos também valiosas informações sobre a maneira como se ministrava o batismo e se celebrava também a Eucaristia no século II. Eis aí então as principais linhas doutrinárias de São Justino, que vem a ser um marco importante na história da literatura cristã. Na nossa próxima aula, então, vamos ver então um pouco sobre a epístola a Diogneto, Teófilo de Antioquia, e Otávio. Vamos dando continuidade então ao primeiro período, o período pré-niceno, dos padres apologistas. Espero que tenham gostado, e até a nossa próxima aula.